Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos dar continuidade à nossa Física 3. Nessa videoaula nós vamos discutir o potencial elétrico, qual é o seu significado físico e vamos calculá-lo no caso particular de uma certa distribuição contínua de cargas. O nosso ponto de partida vai ser fixar uma carga Q, nós vamos chamá-la, na origem de um certo sistema de coordenadas. Vamos chamar aqui de x, y e z. E numa certa posição do espaço que nós chamamos, vamos delimitar aqui pelo nosso vetor R, vou escrever esse vetor aqui, R, nós sabemos qual é o campo elétrico que essa carga gera naquele ponto. Isso vale 1 sobre 4π ε0, que sobre R ao quadrado, apontado, então ele cai para o quadrado da distância, né, e aponta na direção R chapéu, definida pelo nosso próprio vetor R. Então agora, se a gente fizer uma comparação lá com a física 1, aparecia o potencial naquele contexto quando nós tínhamos a independência da integral de caminho da força. E aqui a gente vai tentar fazer uma cópia dessa ideia, e para isso nós vamos então tentar estimar uma certa integral que eu vou chamar de I, e essa integral então vai ser a integral do nosso campo elétrico, integral de caminho, né, para ir do ponto R1 até um certo ponto, R2. Bom, para a gente poder aproveitar então essa estrutura simples do campo escrita em coordenadas esféricas, vamos tentar determinar aqui quem é o nosso elemento o nosso DL, né, em coordenadas esféricas. Veja só, para achar esse nosso DL, se nós nos lembrarmos então das coordenadas esféricas, nós usamos três grandezas, né? Uma é o ângulo que o vetor R faz com o eixo Z, nós chamamos usualmente esse ângulo de θ. Nós olhamos então para a projeção desse vetor no plano xy, e o ângulo φ corresponde então ao ângulo que essa projeção faz com o eixo x. Finalmente, a terceira coordenada que nós usamos é a distância daquele ponto, né, a ponta do vetor, até a origem, que é o próprio módulo do vetor r. Então, nesse caso, nós vamos dar saltos nessas três direções, r, θ e φ. Então, começamos aqui com um certo deslocamento infinitesimal na direção do nosso r. Esse é o nosso vetorzinho, que ele pode ser descrito então como dr vezes um r chapéu. Nós damos um salto agora na direção de θ. Então, vamos fixar aqui um certo ângulo que eu vou chamar de dθ, de modo que esse nosso vetor deslocamento de cá, ele vale então r dθ apontado na direção θ chapéu. Lembrando que o quanto eu andei dividido pelo raio fornece o ângulo, logo nós concluímos que de fato o tamanho desse vetor vale o r dθ. E finalmente damos um salto na direção de φ. Então vamos chamar esse ângulo aqui então de um certo dφ. O cateto oposto então ao ângulo θ, ele vale r seno θ, de modo que esse deslocamento na direção φ pode ser escrito então como r seno θ dφ apontado na direção φ chapéu. E com isso nós formamos um triedro aqui, de modo que o nosso deslocamento corresponde então à soma desses três vetores de deslocamento, né? Então o nosso dl em coordenadas esféricas tem essa estrutura dada por dr vezes r chapéu, mais r seno θ dφ vezes φ chapéu, finalmente mais r dθ vezes θ chapéu. Se nós voltarmos agora com esse nosso dl, substituindo o valor do campo aqui na nossa integral, veja só o que nós encontramos. Nós ficamos com esses fatores constantes, eu vou escrever aqui do lado de fora da integral, então a gente fica com Q sobre 4π ε0, integral para I de R1 até R2, eu não explicitei ainda novamente qual é o caminho de integração que nós vamos usar, mas nós ficamos com
R sobre R ao quadrado, produto escalar com, vejamos, esse triedrinho aqui formado pelos nossos três vetores de deslocamento lá nas direções r, θ e φ, ele é, esses ângulos entre esses vetores, é 90 graus. Isso dá para ser mostrado, dá para ser demonstrado, mas eu não vou fazer aqui. Mas de fato eles valem 90 graus. De modo que quando nós fizermos o produto escalar então do nosso vetor r com φ e o r com o θ, nós encontramos zero, porque eles são perpendiculares. Então só nos resta aqui, no fim das contas, esse fator ele vai ser o único não nulo. E o produto escalar de R com R dá 1, esse produto escalar aqui. Nesse momento agora, quando eu escrever esse sinal de igual nessa integração, essa integral deixa de ser uma integral de linha e nós ganhamos agora uma integral dr sobre r quadrado que depende não mais do qual caminho nós escolhemos para resolvê-la, mas ela depende simplesmente dos pontos, da distância daqueles pontos R1 e R2 à origem. Ora, isso aqui já é um indício, então, de que a integral de caminho do campo elétrico é independente da curva que nós escolhemos para resolver essa integral. Ora, e isso dá um indicativo para a gente da existência do potencial. Vamos terminar essa conta aqui, vamos ver o que a gente encontra. Vamos escrevê-la aqui embaixo. Ora, então, essa nossa integral, ela valeu Q sobre 4π ε0. Quando nós resolvemos aquela integral, nós ficamos com menos 1 sobre R, variando então de R1 até R2. Ora, vamos aproveitar esse resultado e vamos então definir o nosso potencial assim. Então nós vamos escrever a diferença de potencial para ir de R2, digamos, menos V em R1, vai ser menos, esse sinal de menos está ligado então com uma certa consideração energética que nós vamos fazer um pouquinho para frente nesse vídeo, então, da integral do campo elétrico. Certo? Então, de fato, essa integral aqui, ela mostrou, o resultado do nosso cálculo aqui, mostrou que ela só depende dos pontos inicial e final e fica independente do caminho. Essa vai ser, então, a nossa definição de potencial. Para esse nosso caso particular aqui, nós calculamos explicitamente, né? Está ali o nosso valor da integral e ela vale quanto? Olha, reparem que a gente colocou um sinal de menos aqui para essa consideração energética, então nós ficamos com Q sobre 4π ε0, esse sinal de menos de K mata o de K, nós ficamos então finalmente com 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Agora a gente escolhe uma dessas duas coordenadas, digamos R1 ou R2, e a gente manda para infinito, isso significa então pegar como referencial um ponto no infinito, digamos, estado independente, vamos pegar R2, por exemplo, e mandá-lo para infinito, em módulo, e o nosso R1, nós vamos trocar essa letra por R. E aí, finalmente, essa conta aqui mostra, então, essa expressão ela pode ser reescrita, nesse caso particular, com essa substituição, da seguinte forma equivalente. Nós ficamos, então, com V, aqui, então, o nosso R2 é tal que o módulo de R2, então, tendeu ao infinito. A gente vê que ele vai se anular, menos um V de um certo ponto qualquer no espaço aqui que nós chamamos de R, né, com essa nossa nova redefinição. Isso igual, por sua vez, Q sobre 4π ε0, 1 sobre R2, lembrando que R2 vai para infinito, né, menos 1 sobre R. E, finalmente, nós ficamos com, lembrando que esse fator aqui vai para zero, então nós podemos reescrever, esse fator aqui se anula, né, como nós vimos, nesse limite. E finalmente nós ficamos, então o sinal de menos se cancela, ficamos com o potencial calculado por uma carga pontual num ponto R do espaço exatamente igual a Q sobre 4π ε0, 1 sobre a distância. Lembra que potencial foi definido então como uma certa diferença, né? Nós sempre calculamos diferença de potencial, mas nesse caso particular aqui, nós podemos usar esse abuso de notação de que o potencial no ponto vale
tem esse valor bem específico com a referência de que no infinito ele se anula. Essa questão sobre a existência do potencial ela não é trivial e, tecnicamente, nós sabemos então sobre essa existência desse potencial a partir esse resultado está ligado diretamente lá com o teorema de Stokes, então ela pode ser enunciada de duas maneiras diferentes. Então a existência do potencial está ligado diretamente então com a nossa integral de caminho por qualquer caminho fechada do nosso campo ser igual a zero, então para todo caminho fechado, ou equivalentemente, se nós usarmos o teorema de Stokes, nós podemos dizer também que o potencial existe se somente se o rotacional do nosso campo elétrico é igual a zero, aí para todo ponto do nosso espaço físico, que nós vamos chamar aqui de D. Então, espaço onde moram os nossos vetores R, né? Certo? Então, essa existência potencial está ligada diretamente com a integral de caminho fechado a ser zero ou rotacional do nosso campo elétrico ser nulo. Nós não vamos nos ater muito a esse detalhe técnico, não. O que nós vamos fazer agora, então, vai ser o seguinte: nós já, a partir dessa integração, nós definimos o potencial. A gente poderia agora se perguntar como, dado o potencial, nós poderíamos calcular o campo. Essa vai ser a nossa próxima tarefa. Para fazer isso, vamos escrever novamente aqui, então, a nossa definição de diferença de potencial. Isso é, então, diferença entre o potencial calculado nos pontos R2 menos o potencial calculado no ponto R1, isso é igual a integral, né, para ir de R1 até R2 do campo produto escalar com dl. Então, se você me der o campo e você integra, você ganha a diferença de potencial e, equivalentemente, você deve imaginar que se você me der o potencial, a partir de uma certa derivada, nós conseguimos estimar o campo. De fato, é isso que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar que as componentes do campo correspondem às derivadas do nosso potencial nas direções. Então, as componentes x, y do campo estão ligadas com as derivadas de v em x, y e z. Então, façamos o seguinte, olha. Vou pegar um certo ponto aqui que eu vou chamar de A, aqui um certo ponto que eu vou chamar de B, de modo que esses pontos no espaço têm coordenadas, por exemplo, sobre o eixo x, as seguintes. Então, o ponto A tem coordenadas x, y e z, e o ponto B, como está sobre o eixo x, eu dou um salto na direção x por um epsilon. O que nós vamos então fazer vai ser considerar o seguinte limite, olha. Limite de quando o epsilon tende a zero de v calculado no ponto B, que seria x mais epsilon, y e z, menos v calculado no ponto A, que corresponde a coordenadas x, y e z, sobre epsilon. E esse limite nada mais é do que a derivada da nossa função em relação a x. Essa derivada calculada então lá no ponto A, né, representado aqui por x, y e z. Vejamos então, esse limite ele pode ser reescrito como limite de quando epsilon tende a zero. Eu vou colocar o fator 1 sobre epsilon aqui em evidência e vou escrever essa diferença de potencial usando a nossa própria integração, a nossa própria definição ali. Isso vai ser, então, por definição, essa diferença aqui, olha, o nosso ponto R2 corresponde ao ponto B, esse XYZ corresponde ao ponto A, então a gente ficaria com menos a integral para ir do ponto A até o ponto B, vamos escrever aqui explicitamente, né, do ponto A até o ponto B, do campo produto escalar com dl. Naturalmente eu vou andar sobre o eixo x, de modo que o meu dl, no fim das contas, seja exatamente igual a dxi. Quando eu tomo esse produto escalar com o campo, no fim das contas só me resta a componente x do campo, né? Se nós nos lembrarmos então que o campo tem três componentes, seriam x calculado em R, y calculada em R
é z calculada em R. Estou usando aqui notação de parênteses para representar aquele campo vetorial. Então, quando nós fazemos o nosso produto escalar do nosso elemento dx, né, apontado na direção y, nós ficamos com menos a integração coordenadas do ponto A. Eu vou escrever só x aqui, porque y e z não vão interessar para a gente. Aqui ficaria um x mais epsilon. E do produto escalar nos sobra a integração de ex dx. Ótimo. Agora, olha, se você dá uma conferida nesse vídeo que eu postei há pouquinho tempo no canal, embora ele esteja ligado com o cálculo de aceleração, cálculo de posição e velocidade a partir da aceleração, lá eu discuto o significado geométrico da integração como uma área abaixo da curva. Então, no fim das contas, o que nós vamos fazer vai ser calcular a área abaixo da curva. Se nós fizermos aqui um eixo para o valor dessa nossa função é x, uma área abaixo da curva delimitada pelos valores que a nossa função assume. Então, essa área. Como fazer esse cálculo? Vejamos, olha. Eu posso quebrar essa área em duas. Então, vamos chamar essa primeira aqui. Então, nossa base é uma espécie, é o próprio epsilon. E a altura aqui é o próprio valor da função calculada no ponto A, com coordenadas x, y, z, né? Vamos escrever assim. Já o que sobra aqui em cima, a gente já sabe que no limite, quando o epsilon vai para zero, isso aqui é aproximadamente um triângulo. Se a gente quiser escrever com todo o cuidado, né, a nossa altura aqui desse triângulo seria a função x calculada em x mais epsilon, y e z, menos a própria função calculada em x, y e z. E isso é aproximadamente a função, usando aquela aproximação das derivadas. Também vou deixar o linkzinho do vídeo aqui, vale a pena dar uma conferida. Isso é aproximadamente a própria derivada de x em relação a x vezes o incremento. Os termos de ordem superior nós vamos jogar fora, porque eles vão mais rápido para zero do que o próprio termo aqui de ordem 1. De modo que, nesse limite, nós ficamos então com o limite com epsilon tendendo a zero de 1 sobre epsilon, sinal de menos nós mantemos, aí nós ficamos com a área da base vezes a altura, ficamos com 1 epsilon vezes e de x, calculado lá naquele ponto A, mais triangulinho, então nós ficamos com 1 meio, certo? Triângulo, estou me referindo a esse triângulo aqui, né? 1 meio da área da base vezes a altura. Então, nós ficamos com epsilon ao quadrado, derivada de x em relação a x, mais termos de ordem superiores, mas eles vão para zero no limite. Quando o epsilon vai para zero, mais rápido que os termos de primeira ordem. Olha, nesse limite, quando nós passamos o limite agora, dá para antes cancelar um desses epsilons. Esse termo aqui no limite do epsilon vai para zero, e todos os outros de ordem superior. Lembra que nós estamos só fazendo uma aproximação. E finalmente nós encontramos, nos resta um termo, né? É o próprio menos E de x, calculado em x, y, z. Ou seja, quando nós calculamos então a derivada do nosso potencial em relação a x naquele ponto A, isso corresponde exatamente igual a menos a componente x do campo com sinal de menos, né? Se nós fizermos o mesmo cálculo nas direções y, x, y e z, nós finalmente concluímos então que, uma vez dada o potencial, eu consigo prontamente escrever o campo a partir dessa expressão, né? Então, o potencial nada mais é do que menos o gradiente do nosso campo elétrico. Detalhe técnico aqui é que o gradiente ele aponta sempre para o crescimento dessa função. Então, se nós tivermos, por exemplo, linhas aqui indicando certos valores de potencial, digamos, menos 1, 0 e mais 1 com a unidade, vamos chamar assim, unidade de potencial, aqui unidade de potencial, então eu vejo que o potencial está crescendo nesse sentido, isso implica que o campo aponta em sentido oposto.
Nós vamos fazer agora vai ser tentar dar interpretação física para esse potencial. Nós começamos então com unidades. Então veja só, nós escrevemos lá aquela diferença de potencial igual a menos a integral, né, para ir de um certo ponto 1 até o ponto 2 do campo produto escalar com dl. Se nós olharmos então as unidades, vamos usar esse colchete aqui para representar unidades, né? Nós ficamos com, bom, o campo elétrico é dado por um Newton por Coulomb, deslocamento vezes em unidades, né, do SI igual metros, e esse Newton vezes metro corresponde àquele joule, né? No fundo, a origem aqui, como nós vamos ver já já, tá, no fundo está escondida uma certa integração de força também, uma certa, essa vai ser uma possível interpretação. Então, Joule por Coulomb, e essa combinação de Joule por Coulomb é o que nós chamamos de, usamos a letra V mesmo, para representar então volts. Mas a consideração física mesmo que permite interpretar essa diferença de potencial seria a seguinte, olha, nós poderíamos pensar que você tem então uma certa partícula com carga aqui, numa posição bem definida, e nós movimentamos uma outra carga para ir de uma certa posição, que nós vamos chamar de R1, até uma certa posição, que eu vou chamar de R2. Então ela se desloca da posição R1 até a posição R2, aqui está uma certa carga, pela ação da força elétrica que ela sente devido à presença do campo gerado pela carga quiesona. Então, se nós calcularmos então, trabalho da força elétrica feito sobre a partícula de carga Qzinho para ela ir de R1 até R2, isso aqui por definição é integral para ir de R1 até R2 da força elétrica que ela sente, vamos usar esse índicezinho E aqui, produto escalar com o nosso vetor de deslocamento. Ora, mas força elétrica, por sua vez, é exatamente igual à carga da nossa partícula vezes o campo elétrico que ela sente devido à carga quiesona. Então, nós ficamos aqui com E produto escalar com dl. Ora, mas esse fator aqui é exatamente, por definição, menos V de R2 menos V de R1. Certo? Então, agora nós conseguimos dar uma certa interpretação. Olha, a gente poderia reescrever, então, essa expressão como, então, trabalho, força elétrica, né, que uma partícula sente devido ao campo da outra, é exatamente a Q vezes a menos do sinal, né? Vamos colocar o menos aqui, delta V, para seguir a notação que nós tínhamos posto inicialmente. Ou seja, quando uma partícula sai de um ponto até outro, ela ganha uma certa. Ela sente trabalho devido ao campo elétrico gerado pela nossa partícula aqui, no caso de carga aqui, e ela ganha energia nesse sentido. Por exemplo, um caso típico, nós poderíamos pensar o seguinte, olha, nós poderíamos colocar então essa nossa partícula de carga Q, vamos colocá-la sobre o eixo X, vamos pensar que o nosso problema é unidimensional, nós colocamos uma segunda partícula aqui com carga Qzinho, vamos supor que as duas cargas sejam positivas para que haja repulsão, chamar isso aqui de eixo X. Logo, quando você coloca essa sua carga aqui nessa posição que está distante aqui da primeira, de um certo D, ela ganha energia potencial, no sentido de mecânica mesmo agora, dado pela sua carga vezes potencial elétrico naquele ponto. Ou seja, a energia potencial que essa nossa partícula tem, eu vou usar um índicezinho I aqui, é exatamente, então, 1 sobre 4π ε0 Q sobre D, então o valor do potencial elétrico no ponto, vezes a carga. E se nós soltarmos essa partícula, supondo que ela possa se movimentar somente na direção x, ela vai ser acelerada, sentindo o trabalho então da força elétrica, e ela se afasta da outra partícula, chegando no infinito com uma certa velocidade que nós podemos calcular usando conservação da energia. Então, olha, se nós chamarmos de energia cinética um certo KI nessa nossa partícula K aqui, a Qzona vai ser mantida, Q, né? A Qzona vai ser mantida fixa. Então, se eu chamar energia cinética no começo desse movimento, enquanto nossa partícula Q é mantida fixa, mais energia potencial nesse início, isso vai ser exatamente igual a energia cinética no final, mais energia potencial no final,
E aí, no início, a energia cinética da nossa partícula é zero, supondo que ela tenha aqui uma certa massa m, nós conseguimos estimar então a nossa energia cinética no final, fazendo o seguinte, olha, nós podemos igualar essa expressão aqui, a gente fica com 4π epsilon zero q sobre d, isso exatamente igual mv ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse v ao quadrado em vetor indica o produto escalar do vetor por ele mesmo, né, o módulo ao quadrado, e quando ela se afasta muito, essa definição aqui de potencial que nós demos corresponde ao potencial, com aquele referencial em que o potencial no infinito se anula. Logo lá no infinito, quando ela se afasta muito, porque ela foi empurrada, ela tem potencial igual a zero, e aí finalmente nós conseguimos estimar então o módulo da velocidade exatamente igual, bom, 2 aqui se cancela, né? Aí nós ficamos com Q sobre 2π epsilon zero d dividido por m, isso tudo raiz. Isso aqui seria a velocidade então que nossa partícula atinge quando ela se afasta o suficiente para que o potencial se anule, né? Quando ela vai para o infinito. E com isso então nós conseguimos concluir a interpretação física para o potencial elétrico. O que nós vamos fazer agora vai ser calcular explicitamente um potencial elétrico com um disco carregado. Aí a gente vai ter a oportunidade de comparar o campo calculado a partir desse potencial que nós vamos calcular com aquele campo calculado no vídeo anterior, que eu vou deixar o linkzinho aqui também. Consideramos então agora um disco carregado. Vou fazer um desenhozinho aqui para representá-lo, né? Então nós fixamos aqui um certo eixo Z centrado no nosso disco. Esse disco então tem um certo raio que eu vou chamar de R e densidade superficial de cargas sigma. Então o nosso intuito é tentar calcular o potencial elétrico com, com a referência de que o potencial se anula no infinito num ponto sobre o eixo Z. Essa é a nossa tarefa. Bom, dá para ver que cada pedacinho do nosso disco aqui ele está a uma distância do ponto onde nós queremos calcular o potencial, então isso implica que nós temos que quebrar o nosso disco em pedaços pequenos e somar as contribuições dessas cargas depositadas em pedaços do disco lá naquele ponto sobre o eixo Z. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer vai ser identificar uma parametrização para a nossa superfície aqui delimitada pelo disco. Então, isso a gente pode usar essa aqui, olha, nós fazemos variar tanto uma coordenada radial quanto um certo ângulo π, com o R' então correndo valores de 0 até R e o φ correndo valores no intervalo de 0 a 2π, e com isso nós conseguimos varrer toda a superfície do disco. Então agora, olha, como nós discutimos então naquele exemplo lá do nosso campo elétrico gerado pelo disco, nós temos então um certo vetor aqui que nós vamos chamar de R'. Esse vetor, por sua vez, aponta para uma certa superfície que nós vamos chamar de dA', e essa superfície já foi calculada anteriormente, né? Vale dR', R', dR', d π'. Logo, é possível, como nós temos densidade de carga sigma, nós depositamos sobre essa superfície a quantidade de carga que eu vou chamar de sigma dA'. Bom, juntando essas informações, nós concluímos então que, já que o potencial cai com a distância, que potencial então calculado naquele ponto sobre o eixo Z nada mais é do que a nossa constante sobre 4πε0, a carga dividido pela distância deste ponto, que tem uma certa carga dq, até o ponto onde nós queremos calcular o potencial. Isso nada mais é do que o módulo do vetor zk menos o próprio R'. Se nós somarmos então todas as contribuições de cargas depositadas nesses elementos de superfície sobre o disco, nós ficamos então com 1 sobre 4π
ε0. Fator sigma aqui é constante. Nós ficamos com uma integração, então, de R', dR', dφ', com R' variando de 0 até R, o φ' variando de 0 até 2π, e precisa calcular o módulo desse vetor, né? Bom, o módulo desse vetor é raiz das componentes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Pegando as componentes x ao quadrado mais y ao quadrado, dá para colocar o R' ao quadrado em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e nós ficamos aqui finalmente com o fator z ao quadrado. E isso, por sua vez, olha, já dá para resolver a integração em π. Nós ficamos com o fator aqui 2π sigma sobre 4π ε0, integral de 0 a r de R' dR' dividido por R' ao quadrado mais Z ao quadrado. Vou colocar o expoente aqui no meio. E podemos fazer uma substituição de variáveis e imediatamente ficamos então com π sigma sobre 4π ε0, integral de 0 até R de, vejamos, esse fator 2 que está aqui, vou usar com SR' e vou escrever então R' quadrado, Z ao quadrado é constante nessa integração, então pode vir para dentro da diferencial. Nós ficamos finalmente aqui com R' quadrado mais Z quadrado elevado ao meio, e prontamente podemos resolver essa integral agora. π sigma sobre 4π y0, π já dá para a gente cancelar, né? E aí ficamos então com, vejamos, olha, tem que integrar agora um expoente elevado a menos meio, mais 1 meio, então nós ficamos com raiz de R' quadrado mais Z quadrado. Expoente 1 meio fica dividindo, então vamos colocá-lo aqui. Dá para cancelar esse 2 com 4, ficamos com 2. E essa integração, então, ela vai de 0 a R. Finalmente, então, concluímos agora. Nós fomos com sigma sobre 2ε0. Jogando os valores agora do nosso R', ficamos com raiz de R ao quadrado mais Z ao quadrado, menos, e agora quando você joga o valor de R' aqui igual a 0, ficamos com raiz de Z ao quadrado, que é o próprio módulo de Z. Repare que nós tomamos então um ponto sobre o eixo Z, esse aqui é o nosso potencial, e nós conhecemos esse Z, você pode interpretá-lo como uma variável, então nós conhecemos o valor do potencial em qualquer ponto sobre o eixo Z. Isso nos permite calcular uma derivada, e esse vai ser então uma tarefinha para ser executada, é confirmar que de fato, com esse valor de potencial, nós encontramos um campo elétrico sobre o eixo Z exatamente igual então ao gradiente do potencial. Como ele só depende do Z, nós ficamos aqui com uma derivada em relação a Z, apontado na direção K, com um sinal de menos. A tarefa então vai ser conferir se, ao tomar essa derivada, né, nós vamos encontrar exatamente o campo elétrico gerado então por o disco naquele vídeo anterior. Com isso, então, nós completamos esse vídeo sobre o potencial elétrico, com interpretação física e o cálculo de potencial, num caso particular de distribuição de cargas, né? Se você gostou, então deixa um like, ajude na divulgação do canal. Comentários, críticas e sugestões você pode me mandar um e-mail ou deixar aqui no comentário no próprio vídeo. E é isso, obrigado pela atenção, pela paciência e até mais. Tchau.